Está começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lê em Campo, com apoio do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Hoje, nós vamos receber um grande craque da ciência jurídico-desportiva do Brasil e Portugal, Dr. Rafael Teixeira Ramos, que é doutorando em Direito Empresarial em Portugal, também é mestre em Direito do Trabalho, além de ser membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo, Academia Nacional de Direito Esportivo, Sociedade Brasileira de Direito Esportivo e também do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, além de ser também colunista do nosso Lê em Campo. Rafa, muito prazer em recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Isso daqui não é um programa de entrevista, é um jogo. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Luiz Marcondes, meu grande amigo já de anos de estudo na área de direito desportivo, né, na luta aí pela difusão do ramo e da diversificação, da profissionalização também do ramo. E aí também meu confrade da Academia Nacional de Direito Desportivo, a qual temos muito orgulho de integrar, né? E também presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, ao qual também nós temos a grata satisfação e prazer e honra em colaborar e ser também integrante desta grande associação. Rafa, você é um grande estudioso da área e já tem, né, uma carreira destacada, não só na área acadêmica, mas também na militância do direito esportivo. Só que nós sabemos, Rafa, que não é fácil, né, conseguir esse destaque. Então eu queria saber, Rafa, como você iniciou sua carreira no direito esportivo? Por que iniciou? Você foi esportista, Rafa? Você foi atleta, Rafa? Eu tentei. Eu, desde criança, eu pratiquei vários tipos de esporte, né? Aqui na minha cidade, aqui, eu sou de Fortaleza, Ceará, aqui é praieiro, né? As cidades aí também que eu frequentei, meus pais gostavam muito de praia, eu frequentei muita cidade praieira, até hoje tenho grandes amigos surfistas, tentei até surfar, pratiquei vários tipos de esporte, até o surf eu tentei, mas o esporte que eu jogava melhor mesmo era a paixão nacional, a tradição, né, o futebol, só que Deus não me deu o dom de ter nascido com uma anatomia boa para o esporte, né? Eu sempre tive um problema de engordar um pouco, assim, manter peso, enfim. Mas até que joguei muito bem, né? E no auge da adolescência aí, cheguei até a ser chamado para treinar nas categorias de base do Ceará, para tentar alguma carreira. Opa! Peraí! Que grande revelação, Rafa! Então o Ceará perdeu um grande físico, quer dizer... Preparador físico do Ceará me convidou para ir fazer um teste, né? Teste, calma. Também não foi para assinar contrato, nem dizendo que eu tinha um lugar ao sol. Mas teste. Vamos lá fazer um teste, quem sabe. Aí você tem um bom corpo, né? Na época eu estava em forma. E aí você pode ser que tenha algum destaque, dê certo. Só que meu pai estava do lado na época. Meu pai disse, não, vai estudar. Porque meu pai tinha integrado as categorias de base do Ceará Esporte Clube. Ele viveu em outras épocas. Então, ele achava que aquilo dali não tinha nenhum futuro. Então, ele que bacana! O seu pai foi, na adolescência, pelo menos, foi jogador, então. Foi, jogou partidas oficiais nas categorias de base. Aqui em casa, até um tempo desse, tinha... aliás, na casa em que moramos, ele tinha o passe dele. Ele tinha um passe estipulado lá. Que legal! Cruzeiros lá. Isso é história viva. Quer dizer, então o seu pai tinha, né, um vínculo desportivo com o clube e o clube tinha o passe dele. Com certeza. E assim, curioso que meu pai foi lateral esquerdo, né, jogou como quarto zagueiro, como era conhecido na época, o zagueiro fica mais do lado esquerdo, né? E eu, sem ele me falar nada, ele queria que eu jogasse como atacante, né? Sem ele me falar nada, eu também joguei como lateral esquerdo e como back no futsal, quarto zagueiro, né? E o meu sobrinho também, que está com 18 anos e jogou todas as categorias de base do Campeonato Cearense, todas, por um clube do interior, né? E quase se tornou profissional agora, ainda está tentando. Ele também é lateral esquerdo e faz volante. Que legal! Né?
Rafa, que legal, é da família, então. Então daí veio a paixão pelo esporte e, naturalmente, depois pelo direito esportivo, é isso? Exatamente. Depois veio exatamente, naturalmente. É claro que quando eu entrei na faculdade eu não conhecia o direito esportivo, né? Aqui no Ceará é difícil a gente ter esse contato. Mas uma vez, no local onde estagiava, um dos chefes chegou para mim e falou: olha o catálogo aqui, tem um livro de direito desportivo aqui. Aí eu comprei meu primeiro livro de direito desportivo, né? E Que se era de relacionou quem, com aquela Rafa? paixão passada, né? Que era de quem esse primeiro livro? Agora fiquei curioso. Olha, não era do professor Álvaro Melo Filho, viu? Ah, Não não era, era! não. Não, era um livro. Aliás, depois eu nem conheci esse autor. Eu acredito que você tenha conhecido, mas eu nem conheci. Que era um livro de direito desportivo relacionado a previdenciário. Napier, o sobrenome dele é Napier. É, Rodrigo, não sei entendi, se é uma coisa Rafa. assim. Eu já imaginava que seria o nosso querido e saudoso Pelé do direito esportivo, professor Álvaro Melo Filho, Não, que mas aí. também, que também é da região, né, Rafa? Sim, da região. Não foi dele, não. Mas aí, depois que nos conhecemos, é claro que a minha referência maior ali foi imediata. Assim, a nossa sintonia foi imediata e eu recebi o primeiro livro da mão dele, né? Foi o meu primeiro Poxa, livro que do Álvaro Melo bacana. Filho. Mas me conta isso, Rafa. Até, bom, claro, a paixão pelo esporte e tudo mais, mas às vezes é difícil você conseguir conciliar a paixão pelo esporte ou por uma outra área com o direito. Às vezes a vida te leva por outros caminhos. Mas como é que você conseguiu desenvolver isso? Então, isso ainda foi dentro do período de faculdade? Sim, dentro do período eu estava, acho que já estava ali 2/3 da faculdade concluída, faltava 1/3, quando eu adquiri esse primeiro livro, né, do Rodrigo, a Rodrigues Snap, eu acho que é uma coisa assim, Direito Desportivo Previdenciário. Aí eu li nas férias, eu li o livro todo, né, dele, e aí começou a acender a paixão. Eu cheguei na época de realizar a monografia e escolhi o tema, né, falar sobre temas de direito desportivo. E na época foi até difícil para mim conseguir orientador, mas um grande professor que eu tive aceitou o desafio de me orientar. E aí foi quando esse professor, o professor Pedro Tel, um saudoso já aposentado, super atencioso e sempre muito solidário com as causas dos alunos, me apresentou Álvaro Melo, não me apresentou, disse que existia o Álvaro Melo Filho, eu não sabia, pra você ter uma ideia. Ele falou, ó, a gente tem aqui se não o maior, um dos melhores juristas do desporto aí, O camisa 10. reconhecido internacionalmente. Você deveria ir lá fazer uma entrevista, pedir recomendações de bibliografia, conversar com ele, vai que ele te dá uma ideia para fazer a monografia. E aí tudo começou, assim, mais efetivamente, né? Mas eu passei por muitas dificuldades, amigo, nem imagine. O preconceito dentro da própria faculdade para pesquisar no ramo, isso não existe. Vai procurar outra coisa, você vai passar fome, e a preocupação da família, né? Porque a minha família sempre me apoiou muito. Poxa, foi tudo para mim, meus pais, irmãos, né? Mas eles ficavam preocupados, quer dizer, natural. Né? Então, Claro. muitas Eu acho dificuldades. importante, Rafa, acho importante destacar essa sua passagem, porque eu também vivenciei isso, muitos outros vivenciaram isso. O Zainag, que já esteve aqui conosco no Arena, já era mestre, estava já no programa de doutorado e tinha essa resistência. Então, Verdade. imagino, né, que seja algo comum entre todos nós que hoje temos o trabalho no direito esportivo. Mas é Verdade, importante que verdade. todos saibam da dificuldade, mas a dificuldade também te faz ter aquele instinto de superação, né? Sim, E aí, com Rafa, certeza. você continuou estudando e aí conheceu o professor Álvaro. Conheci o professor Álvaro, exatamente, quando estava fazendo a monografia. Eu consegui o telefone dele, né? Na época, eu namorava com uma jornalista, não era jornalista, ela era estudante finalizando jornalismo. Né? Então, esse pessoal consegue tudo. Me conseguiram o telefone dele, eu liguei para ele, né? Mas ele sempre foi muito solícito, assim, o professor Álvaro sempre foi muito aberto,
então foi fácil, assim, atendeu na primeira vez, basicamente, eu constrangido ali, moleque, né, tentando fazer uma monografia, me formando, ele se disponibilizou, marcamos um horário, fui no escritório dele e eu consegui fazer a entrevista pretendida, anexei na monografia a entrevista, está registrada aqui na Universidade de Fortaleza. Conversei com ele e o primeiro contato foi assim, nossa, eu vi que ali eu tinha realmente um verdadeiro professor. Aqui, né, em plena Fortaleza, Ceará, eu tive a oportunidade de aprender com uma pessoa que sabia só tudo de direito desportivo, né? E, além disso, era simples, assim, na forma de falar, na forma de tratar. Depois nós fomos ficando amigos exatamente porque ele era uma pessoa aberta a isso, embora ele, se fosse vivo hoje, está com a idade do meu pai, né? E ele estaria fazendo 73 anos, exatamente, a idade do meu pai. O professor Álvaro Melo, para quem não teve a felicidade, né, de conviver, o professor Álvaro, apesar de toda a sua ciência, apesar de toda a sua história, ele sempre foi muito humilde, né, Rafa? Ele sempre foi muito humilde. Eu citei num evento nosso da Academia Nacional de Direito Esportivo esses dias, quando eu publiquei o meu livro, o professor Álvaro estava na fila para comprar o livro e eu fiz questão de presentear o professor e disse: professor, só divirjo de uma opinião do senhor em relação à natureza jurídica do instituto que estou trabalhando. E aí ele me disse: Marcondes, eu vou ler atentamente. E, Rafa, numa sexta-feira eu entrego o livro a ele, é um evento aqui do IBDD em São Paulo, que eu estava fazendo o pré-lançamento da minha obra, e na segunda-feira, num evento que nós tivemos juntos, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, ele me encontrou, me deu um abraço e me disse: Marcondes, agora eu me filio à tua corrente, né? Eu mudei minha opinião. E, Rafa, isso para mim foi um dos maiores presentes que eu tive com o lançamento do meu livro, porque o professor Álvaro não tenho dúvida disso, o camisa 10 da seleção brasileira de todos os tempos, né? Muito completo, isso mesmo, isso muito mesmo. Completo. Eu te citei aí né? Essa semana eu fiz um texto de homenagem a ele pro Lei em Campo, né? Do nosso querido Andrei Campo. E eu te citei, no primeiro parágrafo logo eu te citei, porque eu achei extremamente pertinente e super bem colocado. Né? Mas isso que você falou aí, eu aprendi muito com o professor Álvaro, viu? Por exemplo, eu acho que nós, de fato mesmo, né, sem nenhum tipo de soberba, mas em termos de reconhecimento, você, vários colegas que estão na academia, outros que não estão na academia, mas que também se dedicam aos estudos, escrevem, produzem livros. Eu faço questão de comprar os livros, a maioria deles. Eu tenho uma biblioteca, né? Eu aprendi essas coisas com o professor. Eu tenho a minha biblioteca, o professor tinha a biblioteca dele. Eu procuro ler os amigos e citar os amigos nos meus textos, porque eu acho que nós somos as pessoas que realmente desenvolvemos o direito esportivo. Eu vou atrás de bibliografia especializada. Claro que eu cito outros autores que são fora do ramo, é necessário na pesquisa, nos estudos sempre, mas eu sempre faço questão de citar, inclusive a minha obra que está no prelo aí, tem várias, vocês vão ver. Quando sair, vocês vão ver. Todas, sua, só para te citar, porque você está aqui comigo, mas senão a gente perde o tempo da webinar inteira, né? Mas vocês vão ver, as referências bibliográficas é só ir lá, estará lá, todos os colegas. Não, mas eu também por merecimento, viu? Não é? Por merecimento. Eu faço o mesmo, Rafa. Eu faço o mesmo na minha obra também tinha te citado. O Rafa tem um livro espetacular, né, da integração do direito esportivo com o direito do trabalho. Bom, ele sempre esteve como referência nos cursos que coordeno, Rafa, e de verdade, porque é uma obra muito bacana. Mas nós estamos quase para terminar aqui esse primeiro tempo. Já subiu a placa dos 3 minutos, ó. Nossa, antes disso, tudo que é bom passa rápido, né? Passa rápido. Mas antes disso, eu preciso perguntar, Rafa, mesmo nesta trajetória que você já me contou parte, ainda para conseguir, Rafa, trabalhar com direito esportivo, para conseguir fazer parte de todas essas instituições, imagino que ainda teve um caminho. Rafa,
Me conta, por exemplo, a sua chegada à academia também foi não é, com a apresentação do nosso professor Álvaro, querido Álvaro Melo, mas como é, Rafa, para conseguir se manter na área? Porque às vezes também, nós já vimos, eu também estou há cerca de 15 anos na área de direito esportivo, e por vezes nós temos colegas que entram na área, se dedicam porque gostam, são apaixonados, mas não conseguem se manter na área. Como é? Existe uma receita de bolo, Rafa? Existe um segredo aí? Não. Carreira profissional é como você casar. Por que aconteceu? Como exatamente aconteceu? Você pode falar ali, né? Mas não serve, não é receita de bolo, né? Mas a gente pode falar algumas coisas porque serve de referência, né? Serve de uma luz para quem almeja, aspira, né? Eu posso dizer o seguinte, e só também para citar um pouquinho sobre o assunto passado, sobre o professor Álvaro Melo, que eu acho muito interessante, e eu faço isso constantemente, modificar os meus entendimentos quando eu acho que realmente os entendimentos que eu tinha passado foram superados. Eu não tenho o mínimo de vergonha, de falar disso. Eu acho que só não evolui, só não evolui quem não lê outras coisas, quem não lê os divergentes, quem não acha que não pode ser superado. Aí esse não evolui. Então, Marcos, era só para registrar isso também, que a minha doutrina, por exemplo, esse livro que você citou e o outro que está saindo agora, tem muitos pensamentos diferentes do que eu pensava 10 anos atrás, que fazem 10 anos, né? Mas, enfim, a gente tem que evoluir mesmo. E portanto, sempre quando eu escrevo e me refiro a algum colega, é sempre muito respeitosamente, mesmo que ele tenha um entendimento diametralmente oposto ao meu, né? Eu sempre me dirijo com muito respeito, nos debates também que a gente faz. Quando eu tenho os meus entendimentos, eu procuro atacar a matéria, mas eu jamais personalizo e realmente porque eu entendo que há colegas que pensam muito diferente de mim, que têm uma qualidade extraordinária, tanto quanto eu. Alguns são até referências para mim. O próprio professor Álvaro, quando fez o prefácio da minha obra, está lá descrito que eu não me furtava de discordar dele mesmo. Assim, eu discordava dele mesmo. Então, acho que você tem que ser autêntico, né? Você tem que ser autêntico e, ao mesmo tempo, humilde para assumir que você tem que evoluir e pensar diferente. Mas sobre a carreira em si, é comum a todos nós, como você falou, né? Não só no ramo do direito esportivo, mas em todos os outros âmbitos. No ramo do direito esportivo, você tem os prós que não tem muita coisa escrita. Portanto, você pode usar a sua criatividade, você pode usar a sua experiência, o seu poder de leitura, de esforço ali na matéria, para criar algumas coisas, adicionar várias coisas que não existem, né? E materializar, até mesmo materializar o direito esportivo. Mas, ao mesmo tempo, as portas são mais difíceis de você chegar, né? Se for um outro ramo do direito como constitucional, só para comparar, as portas são mais abertas, são de maior quantidade, porém você tem uma concorrência maior, porque naturalmente se tem mais portas abertas vai ter grandes concorrências, né? De diversos matizes. Então todos têm os prós e os contras. Então no direito esportivo não é diferente. Eu para chegar aqui hoje e ser consultor jurídico de atleta profissional, né? E hoje está aí sendo cogitado por outras oportunidades, eu trabalhei muito de graça no direito desportivo. Meu primeiro lugar foi a Justiça Desportiva, que os cargos são não remunerados. Eu cheguei lá antes de me formar e fui entrando. Eu não conhecia ninguém, eu não conhecia zero ninguém quando eu fui na Justiça Desportiva. Eu cheguei lá arrumado como garoto estagiário, tinha acabado de sair de um estágio, e pensei, estou me formando, além de estudar, vou fazer alguma coisa útil para a minha vida. E fui lá. Comecei como defensor da ativo, começaram a se acostumar com o meu rosto, defendendo lá, primeiro no Campeonato Cearense, não profissional, nas categorias de base, depois já me confiava dar alguma coisa ou outra ali profissional. Deu até para ganhar algum dinheirinho na época, né, como defensor da ativo. Ali como estudante era muita coisa para mim aquilo, ganhar um dinheirinho extra, né? Então, os caminhos foram por aí. Eu ocupei todos os cargos da Justiça Desportiva,
né? Lia muito o CBJD. Já em 2010, quando houve a comissão para propostas de mudança do CBJD, já tive a oportunidade de ir pela CBFS, né? Junto com o então presidente do STJD, já trabalhando no STJD, de participar de uma das audiências públicas no Rio de Janeiro, em que o professor Álvaro era um dos comissionários, né? Então, até esse momento aí, foi muito tempo de investimento, foi muito tempo de estudo, foi muito tempo escrevendo a respeito de direito desportivo. Hoje, as pessoas já sabem quem eu sou, o meu nome, a grande maioria dos colegas que estão no ramo, que são especialistas ou que estão começando, já tem, porque já tem livro no mercado. Eu já tenho 40 artigos escritos, 35 na área de direito desportivo. Então, passa muito por aí. E as oportunidades foram surgindo mais incisivamente nos últimos 5 anos, né, para trabalhar de forma remunerada no ramo. Mas sempre a gente tem que estar ali, enfim, apresentando né, os nossos dons, o nosso cartel, né, de serviços. Não e nunca vai ser assim. Existe a concorrência, a natural concorrência, né? Claro, Rafa, é importante que todos saibam, não é? O direito desportivo é um ramo, sim, que gera, que dá oportunidades, mas é natural que todos precisem se especializar, que todos precisem ter, né, conteúdo para poder se firmar. Isso é absolutamente natural. Bom, Rafa, nós conseguiríamos estender esse primeiro tempo aqui por mais 45 minutos, mas não é possível. Sim. Agora nós vamos para o intervalo, porque o juiz já apitou e nós estamos indo já para o vestiário. Ou, como o Rafa estudou muito tempo em Portugal, Rafa, como é que é em Portugal? Balneários. Balneários. Pronto, nós estamos a caminho do balneário. Rafa, então eu queria te perguntar rapidamente aqui. Analisando o primeiro tempo, e agora nós vamos para o segundo tempo, partir para um debate específico sobre o direito esportivo, mas eu queria te perguntar antes disso, para quem você dedica um gol? Para quem eu dedico um gol? Pode ser da vida profissional? Para quem você quiser ou para o que você quiser. Tá, meu pai é um médico bem sucedido, né? Eu tive grandes referências na vida e a maior foi ele, né? Ele se tornou também, assim como o professor Álvaro, no ramo da cirurgia plástica, ele se tornou conhecido no mundo inteiro e no Brasil inteiro. Dr. João Efon, então vai meu abraço aqui. Mas, desculpa, eu vou ter que compartilhar o gol, né? O gol vai para o meu pai, minha grande referência profissional, né? De maneira geral, o Dr. João Efon Ramos, e para o professor, que é minha grande referência do direito desportivo, da minha carreira profissional, Álvaro Melo Filho. Bacana, Rafa. Então esse é aquele gol que vale por 2, né? É aquele gol que classifica, é aquele gol qualificado da Libertadores. É aquele gol lá Pelé e Coutinho. Pronto. É isso aí, Rafa. É isso aí. Agora, Rafa, eu queria que você citasse para quem você dedica um cartão amarelo, ou seja, uma advertência, mas continue no jogo, é só uma advertência, e um cartão vermelho, aquele que, ó, tá fora, chuveiro. Para quem ou pro quê? Um cartão amarelo e outro vermelho, é isso? Tá. É que aqui tá em obras e às vezes bate umas marteladas, mas tá. Cartão amarelo. Olha, eu assim como o professor Álvaro e o meu pai, assim, né, eu tive essas grandes referências. É difícil para mim falar isso, sabe? Mas tem pessoas que machucam, né, na vida, tem. E na vida profissional também tem. Mas eu esqueço. Eu procuro esquecer isso. Mas um cartão amarelo, rapaz... Ou até, pode não ser para uma pessoa. Pode ser, Rafa, para um movimento, para uma... Pode, claro. Para uma coisa. Cartão e não esqueça, o amarelo é advertência. O vermelho é chuveiro. Quer dizer, ó, o amarelo tá indo bem, mas precisa ter atenção. Né? O vermelho é opa... A gente fica até meio que com medo de falar, né? Porque a gente tem tantos amigos, a gente nem sabe, os colegas do ramo, que a gente nem sabe, às vezes, quem pode estar por trás ou não. Mas cartão vermelho, para mim, vamos começar pelo vermelho, é a atual MP 984. Para mim,
Não exatamente porque foi realizada com aquele conteúdo. Veja, Sim. porque apesar de eu discordar do conteúdo, como eu falei, o direito, a gente nunca pode ser soberbo, nem que a gente tenha o nosso interesse por trás, porque o direito evolui todo dia, né? Então, não pelo conteúdo, mas pela... A questão é o instrumento. Instrumento pela utilizado. forma que foi feito. E não é porque é do atual governo, porque quando foi no governo passado, eu também criticava, da mesma forma. Tinha algumas coisas que vinha por MP, né? Como o Profut, por exemplo, e eu achava totalmente impertinente. Então, eu continuo seguindo nessa linha, eu continuo com o meu pensamento solidificado, porque eu acho que nessa linha eu não devo mudar. Por hoje, não. Tá. Então, continuo mantendo ela. Tá bom, Rafa. Vermelho E para por fim? 94. E o Boa. amarelo, tem um amarelo, né? Ah, o amarelo, claro. Tem o 984 amarelo, vermelho, amarela, deixa eu ver aqui, amarela. Enquanto você pensa o amarelo, o último, eu te peço o seguinte: qual é a competição que vale a pena disputar, Rafa? Enfim, do amor, da vida, do trabalho. O que te faz sentir vontade de continuar competindo, Rafa? Essa é fácil. A competição que para mim me movimenta todos os dias, né? É claro que a gente não amadurece desde o momento que nasceu, né? Esse é um pensamento que eu carrego comigo nos últimos 8 anos, posso dizer assim. É a competição comigo mesmo. Eu todo dia tenho que melhorar, não apenas em relação a como eu estudo ou como eu penso direito, mas em relação a tudo na vida. A gente tem que refletir e a competição tem que ser conosco. O que é que eu posso melhorar nesse segmento, naquele segmento? Como que eu posso ser um melhor irmão? Como que eu posso ser um melhor filho? Como eu posso ser um melhor pai? Bacana. Né? Acho que no dia que isso acabar, aí, meu amigo, eu não sei. Tá? Se existe Aí não faz sentido mais. Não faz sentido. Não faz sentido. Não, bacana, Rafa. Cartão amarelo, só para finalizar, eu acho que pode ser, enfim, pode ser aí, vamos falar uma coisa, qualquer atitude que seja de repressão, de violência, agressão, em qualquer tipo de segmento, mesmo que ela seja ínfima, por isso vou dizer o amarelo, a advertência, eu acho que é o que não deve existir, então cartão amarelo para isso também. Justificado, Rafa. Já ouvi aqui o apito do árbitro, viu? Já está pedindo para a gente sair do balneário, voltar para o relvado. É isso? Voltar para o relvado, para o gramado, porque o jogo vai começar, o segundo tempo vai começar. E nesse segundo tempo, Rafa, nós vamos fazer aqui um bate-bola sobre uma matéria do direito esportivo. Mas um dos principais elementos, né, para que você estivesse aqui conosco na nossa arena, é o teu vasto conhecimento da legislação, da cultura jurídico-desportiva portuguesa. Então, eu queria que você também trouxesse para nós, Rafa, e queria que você pudesse trazer uma comparação, inclusive, do labor desportivo, né? Ou, mais especificamente, do contrato de trabalho desportivo. Como é aqui e como é lá na terrinha, Rafa? Bom, é interessante, né, a começar pela nomenclatura, o direito do trabalho desportivo português, ou direito laboral desportivo português, ele se desenvolveu muito com esse nome, né, colocando o nome trabalho na frente de desporto, porque os grandes nomes que desenvolveram aí recentemente o direito laboral desportivo português são homens que vieram da academia, da prática, da boa prática, mas que eram muito ligados à academia. Então, eles achavam que, pelo direito do trabalho ter se desenvolvido antes, já ser uma disciplina consolidada, e o direito desportivo ter surgido depois, eles achavam por bem designar que existia uma espécie de trabalho, um trabalho especificado, que tinha suas especificidades. Então, eles elegeram primeiro esse nome. Diferentemente aqui de nós, que a depender do tema, do conteúdo que a gente desenvolva mais, a gente faz alguns trocadilhos, né? Direito desportivo trabalhista, direito de trabalho desportivo. Mas isso pouco importa. O que importa mesmo é o desenvolvimento do conteúdo, né? E também adequar aquele momento que você esteja. Por exemplo, se eu vou fazer
eu vou fazer uma pós-graduação em Direito Desportivo, nada contra que você possa colocar na nomenclatura Direito Desportivo do Trabalho, Direito Desportivo Trabalhista. Se a pós-graduação for em Direito do Trabalho, e aí eu ministro aula em várias aqui, com um módulo específico de Direito do Trabalho Desportivo, aí você seleciona Direito do Trabalho Desportivo, por uma questão ali de se adequar mais às razões do curso, né? Enfim. Mas o que importa mesmo é o conteúdo que a gente passa, né? Não é exatamente a nomenclatura. Mas já começa por aí algumas curiosidades. Outro pilastre que é muito interessante, importante, né? As pessoas terem em mente, é que nós temos um sistema, e isso, lições maravilhosas do professor Álvaro Melo Filho, tá? Nós temos um modelo, um sistema jurídico de direito desportivo baseado no jus privativismo, jus privatista, né? Em que, lá, a partir do princípio da autonomia desportiva, no artigo 217 da nossa Constituição, nós temos um direito do desporto que pode ser mais regulamentado pela iniciativa privada, pelas federações, né? A iniciativa privada. Tá? E o Estado, ele, portanto, teria menos força na intervenção na organização do desporto. Né? Já em Portugal, a Constituição portuguesa, a Constituição da República Federativa do Brasil, não trata de autonomia desportiva especificamente, né? De linhas gerais ela trata, mas ela não trata especificamente como nós, e ela abre um espaço para que o sistema, aliás, ela abre não, né? Ela dá fundamentos de que o sistema é jus publicista, né? Ou seja, o Estado lá teria mais poder na regulamentação do desporto, teria mais instrumentos para intervir no desporto. Tanto é que lá as federações, a maioria das federações portuguesas, ainda tem intervenções de autorização do poder público na sua existência, né? Eles têm lá o sistema público, tem tipos de associações através de autorização administrativa para funcionar, a depender do tipo, né? Umas com mais liberdade, quando trata do desporto profissional, mas passa muito por intervenção do poder público. É diferente do Brasil, né? Já tem essa raiz. Legal. Não, mas é legal fazer esse registro, Rafa, porque por vezes, aqui no Brasil, nós temos o costume de buscar soluções enlatadas, né, Rafa? Só que claro que não vai funcionar. Nós sempre vamos precisar tropicalizar as ideias, por um simples motivo: o nosso modelo, o sistema que nós temos no nosso país é diferente. Muito bem pontuou, Rafa, essa questão de ter o esporte em Portugal como algo público, diferente do nosso modelo, porque a nossa Constituição traça esse modelo de forma diferente. Mas é bacana, Rafa, e eu queria que você me trouxesse também alguns elementos do contrato de trabalho. Por quê? Porque, sinceramente, eu não sei como está hoje, mas me recordo que até um passado recente, o limite, o prazo para fazer um contrato de trabalho em Portugal era de 8 anos. Né? Sim. No Brasil, de 5 anos. Lei 28/98. Eu estudei ainda na época da pós-graduação. Eu fiz a pós-graduação em Direito do Desporto, né? E na época da pós-graduação lá, eu estudei bastante a Lei 28/98. Bacana. E agora parece que mudou de novo. Eles falavam 8 temporadas. Muito bem lembrado. Que é diferente de 8 anos. Exato. Que é diferente de 8 anos. Porque se nós pensarmos agora em período de pandemia, a temporada, ela está a terminar, né, Rafa? Sim, está a terminar, exatamente. Exatamente, é interessante. Exatamente. E em cima disso que você falou, né? É a mesma coisa também, um equívoco na MP 984, né? Porque estender os contratos de trabalho com prazo mínimo de 30 dias não é o mesmo que um mês, né? Eu também escrevi isso no texto do Lei em Campo, certo? E faz toda a diferença. Tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias e tem até mês aí de carnaval que tem 28. Então é diferente. Mas, enfim. Vamos verdade, Rafa, é verdade. Nós precisamos. Não, mas é importante, nós precisamos ter esse alinhamento, nós precisamos ter essa visão, né? Porque em situação específica,
vai fazer diferença. Quer dizer, parece um detalhe, mas não é apenas um detalhe. A gente sabe que não é. Não é para extinção de contrato, assinatura de carteira, não é mero detalhe dizer 30 dias ou um mês. Não é. Rafa, Detalhe e dentro dessa linha ainda, eu queria, de novo, de forma comparativa, trazer a ideia da extinção de contrato no Brasil e a extinção de contrato em Portugal. Em especial, porque nós sabemos que no caso do futebol, por vezes a extinção está vinculada à ideia de transferência. E, salvo o melhor juízo, Rafa, me parece que há, às vezes, confusão com a ideia de transferência, porque a ideia de transferência, a transferência ocorre no sistema federativo associativo FIFA. E, por vezes, não se avalia a relação bilateral, que é bilateral sempre, do trabalho esportivo. Você pode fazer uma comparação para nós, Rafa? Uma comparação, desculpa. Uma comparação exatamente com a ideia de extinção do contrato de trabalho em Portugal e de extinção do contrato de trabalho no Brasil. Ah, tá. A diferença básica, né? Bom, primeiro, a lei atual lá de Portugal, 54 de 2017, ela tem um elenco específico de extinção do contrato de trabalho, né? Nós, tradicionalmente aqui, na nossa CLT, não temos. A nossa Lei Pelé trouxe também, né, no parágrafo 5º, as hipóteses específicas de extinção do contrato de trabalho, né? Só que já causa um problema porque não há um paradigma específico na CLT. Então, como a nossa Lei Pelé ela não é detalhada, né? Primeiro que ela não é uma lei específica para o trabalho desportivo, ela é uma lei geral que engloba parte sobre o trabalho desportivo. Então, ela também não tem muito cabimento para isso. Então, isso causa um pouco de problema, né? Já lá é mais suave porque a lei é voltada para o trabalho desportivo, né? Voltado. Então, eles têm mais essa capacidade. Então, assim, eu acredito que em relação ao sistema FIFA, basicamente, Brasil e Portugal, aí, na questão laboral, não tem grandes diferenças do ponto de vista conceitual do que seria a extinção do contrato de trabalho, né, específica. Mas em relação à FIFA, a gente sabe também que no sistema de transferência internacional nós temos umas nuances, né, bem específicas, porque, por exemplo, o contrato de trabalho, ele, quando você vê do ponto de vista jurídico dentro do Estado, ele é a base da relação. É a relação, o sinalagma, né, a bilateralidade que você falou, mas ele é a relação matriz. E a questão da relação federativa, né, ela é uma relação que é acessória a essa base, que é a própria relação de trabalho, o contrato de trabalho, né? E isso pode gerar alguns problemas. Ainda mais agora com o fair play financeiro, né, em que nós sabemos que os clubes poderão ser punidos se não tiverem com os pagamentos laborais em dia, né? Então, aí o que pode acontecer? Pode acontecer de um jogador ter prerrogativa de extinguir o vínculo dele desportivo, né, o federativo, que nós chamamos, que é pertinente a esse sistema internacional de transferências, mas talvez ele não tenha a mesma prerrogativa para extinguir o contrato de trabalho, o vínculo trabalhista. Isso pode gerar uma grande confusão, principalmente no nosso caso brasileiro, em que nossas demandas trabalhistas, a grande maioria ainda, passa pela Justiça do Trabalho, né? Claro. Então, o juiz do trabalho ele pode ficar confuso diante disso. Se ele não tiver disponibilidade para estudar, se ele não tiver a mente aberta para estudar os regulamentos internacionais, se ele não der uma olhadinha no artigo 1º, parágrafo 1º da nossa Lei Pelé, que permite que essas normas sejam pelo menos uma fonte material, né? Aí pode dar muita confusão ainda, muita discussão, muito pano para manga. E já fazendo a ligação com Portugal a respeito dessa fonte material. Veja como o nosso sistema justo-privatista se reflete até nesse aspecto trabalhista. Porque se o juiz tiver sensibilidade aqui, ele vai no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Pelé, e ele pelo menos toma a norma como fonte material. Ou seja, no vazio da nossa lei, claro, né, se não violar direito constitucional, direito humano fundamental, ele pode integrar
a falta da norma formal por esse regulamento federativo, porque ele seria uma fonte material. Isso está até escrito na minha próxima obra que está aí no prelo. Já em Portugal, isso é mais discutível e é mais difícil. Por quê? Porque o sistema é publicista. Ou seja, necessariamente, para esses regulamentos terem uma força maior, eles teriam que ter um respaldo formal do Estado, né? E aí seria mais complicado para eles aceitarem isso. Tanto é que o professor João Léo Amado já escreveu reiteradamente que os regulamentos federativos não podem ser considerados fonte material em Portugal. Mas aqui eu já defendo o contrário. Por quê? Porque a nossa sistemática, a partir da nossa Constituição, é a nossa Constituição que autoriza que os regulamentos federativos possam servir de base de fonte material. Logo, possam servir para emendar certas questões ou suprir algumas necessidades. Obviamente, sem violar os direitos humanos fundamentais e os direitos constitucionais consagrados. Certamente, Rafa, nós teríamos a possibilidade de fazer um programa só sobre esse tema, porque o tema é riquíssimo. O tema é riquíssimo. Mas, a conversa com você é super prazerosa, amigo. Não, mas olha, Rafa, infelizmente aqui porque nós temos espaço... Conversa com quem sabe. Com quem sabe. Aí é fácil. É como jogar ao lado de Messi, Cristiano Ronaldo. Fica fácil. A gente faz questão de carregar o piano. O jogo fica bacana. Mas nós temos espaço para aquele último lance, sabe aquele chuveirinho na área? Aquela tentativa desesperada, porque está acabando o jogo. Brasil e Bélgica na Copa de 2018. E nem lembra disso, que para nós não foi muito bom, não. Eu sugiro... Perder da Bélgica é menos pior. Não, mas ó... Perder da Bélgica é menos pior do que perder da Alemanha. É verdade, mas eu sugiro então que nós pensemos naquele lance Brasil e Argentina, em que o Adriano faz o gol no último minuto, e aí nós viramos Copa América. Maravilha. Olha só. Em cima da Argentina, viu? Em cima da Argentina. Eu costumo brincar, os nossos amigos argentinos que não escutem, né, Marcondes? O Ricardo Frega na Via, grande Ricardo Frega na Via, maravilhoso, citei várias vezes. Né, aí talvez um dos Maradona, se não Maradona. É o Maradona, para mim é o Maradona. Mas eu costumo brincar e dizer que da Argentina bom só o Papa. Mas, Rafa, olha só. Mas é uma brincadeira, óbvio, né? Bem rápido, aqui no Brasil nós estamos ainda estudando e há projeto de lei, o deputado Pedro Paulo é um dos defensores aí do Clube Empresa. Você está fazendo um doutorado na Europa, em Portugal, direito empresarial. Clube Empresa é a nossa solução, Rafa? Amigo, não. Embora todas as últimas escritas do professor Álvaro, né, que eu cito ele porque eu tenho como grande referência, estivessem caminhando no sentido de ele não afirmou, né, em vida, não me disse isso, não escreveu também, mas por tudo que ele vinha escrevendo sobre fair play financeiro, sobre a questão de temas ali bem conexos com compliance, sobre questões ali de governação corporativa, tudo que ele viesse escrevendo ali dava conta de que cada vez mais as nossas entidades tinham que se não se tornarem empresariais, tinham que ter um estímulo empresarial, né? Porque todas essas questões que eu citei aqui são raízes empresariais, de gestão empresarial, né? Então, assim, eu não acho que é a solução, né? Inclusive, escutando um grande colega nosso, confrade, que também eu tenho como referência na prática, principalmente na prática, né? A advocatícia, o nosso amigo João Bosco, eu sei das dificuldades que é, sobretudo, para aqueles clubes que são médio e pequeno porte do futebol brasileiro, né? A nossa legislação desportiva tem mania de se lembrar, na hora de ser escrita, só dos gigantes, que é uma atenção que eu chamo da 984, dos chamados gigantes, né? E se esquecem que existem, o Brasil é continental, o Brasil é um país gigante, e que nós temos vários clubes pequenos e médios, né? Então,
eu acho que não é a solução isso, né? Eu acho que passa muito mais por uma questão de nova gestão, né? Aquilo que, basicamente, para a gente não entrar em pormenores jurídicos, porque também, não, além de não tornar a webinar interessante, gasta muito tempo, mas aquilo que quando eu comecei a estudar lá atrás, direito esportivo, há 15 anos atrás, 17 anos atrás, eu já lia em várias obras coletivas. A questão, o problema não é você obrigar os clubes a se tornarem empresa. A questão é você estimularem os clubes a encontrarem as melhores soluções de gestão, né? Agora, você também dá oportunidade melhor para quem quiser se tornar empresa, se tornar, também não vejo nenhum problema. Nós temos já no Brasil, né? É bom que a gente se para não ficar no ar. Nós temos no Brasil já, nós temos clubes que se tornaram empresas, clubes pequenos, ok. Clubes que tinham o fito principal em formar jogadores, ok. Mas nós temos modelos. Se são de sucesso absoluto ou de insucesso, a gente tem que extrair a experiência para ver o que há de bom, né? E aí, nós temos que, primeiro, pensar em uma norma que regulamente melhor essa situação. Porque a Lei Pelé dá espaço para o clube se tornar empresa. Mas há basicamente um vazio legislativo, né? Enquanto Portugal tem uma lei de sociedade anônimas há mais de 15 anos, 12 no mínimo. Aqui não tem. Por isso que eu sou crítico dessa questão da Lei Pelé abarcar tudo. A gente tem que ficar com isso. Na Espanha a mesma coisa. Na Espanha, veja, não é só Portugal, na Espanha a mesma coisa. Tem a lei das sociedades anônimas lá e tem a lei trabalhista específica. A gente precisa desses diplomas para regulamentar melhor, exatamente para demonstrar para os clubes que há opção e que eles não são obrigados, mas que eles têm opções de solução. O importante é encontrar opções de solução. E ok, se a solução continuar sendo associações sem fins econômicos, não tem problema nenhum. Mas também carece de uma regulamentação melhor, de proporcionar esses modelos específicos de associação que possam se gerir melhor. Isso eu acho que nós temos um vazio grande a trabalhar. Rafa, espetacular. Eu acho que a linha é essa. Nós, no Brasil, por vezes, regulamos a exceção e não a regra. Nós vamos pensar no atleta, nós pensamos no Neymar. O Neymar é a exceção da exceção da exceção e não é a regra. Os clubes, se nós formos pensar no Brasil, são mais 600, 700 clubes que têm atividade profissional. Será que esses vão se beneficiar com a questão do clube empresa? Eu realmente fico sempre muito pensativo, porque no Brasil, infelizmente, nós às vezes desviamos o foco. Mas nós poderíamos aqui, Rafa, estender o jogo, só que o árbitro é terrível e apitou, Rafa, infelizmente. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Por aceitar o nosso convite, por participar aqui do nosso Arena Ibérica, Rafa. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, é uma honra, uma felicidade enorme estar aí sempre com você. Você é aí também um dos grandes estudiosos e também doutrinadores do direito desportivo, e não só isso, né? Um profissional já renomado. Para mim é uma grande honra, né? Você sabe que a gente precisa falar isso muito, mas você sabe que dentre todos os professores e colegas da área profissional aí do direito desportivo, eu aprendo muito com você. Você está sendo e eu lembro uma frase de um artigo que você falou que é quando o direito ignora a realidade também ignora o direito, né? Eu acho que isso serve aqui de encerramento, principalmente nesse tocante da legislação desportiva, que a gente precisa... Sem dúvida nenhuma, Rafa. Obrigado a todos que estiveram conosco no nosso Arena Ibérica. Obrigado também pela atenção e não percam o programa da próxima semana, na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Rafinha, show de bola. Opa, e aí, passou rápido demais, não passou? Bom demais, rapaz. É bom demais. É leve, né, essa é a cara? parte mais prazerosa. Essa para mim, junto com escrever, essa é a parte mais prazerosa.